Saudações, amigos! Talvez este seja um dos temas mais importantes e mais delicados para ser abordado nessa série Doutrina Espírita Explicada. A questão é profunda em cada um de nós. Qualquer pessoa de bem, qualquer pessoa, mesmo aquelas que não são, na prática, consideradas pessoas de bem, todo mundo tem uma relação muito particular com aquilo que identifica como injustiça. Todo mundo que tem uma vida regrada ou que procura seguir princípios, os melhores possíveis, vibra ansiosamente diante de uma cena que considera uma injustiça. É desnecessário perder muito tempo deste vídeo falando sobre as situações que nós poderíamos chamar de situações que se apresentam como injustiças. Situações de mortes injustificadas na infância, situações do governo contra o cidadão, situações de disputas injustificadas, lesões que aparentemente não têm razão de ser dentro das relações familiares, das relações profissionais, dentro da própria saúde, pessoas que têm uma conduta de vida absolutamente exemplar e passam por dissabores, por dificuldades. Não gostaria de perder muito tempo enfocando a definição de injustiça, ou a definição, melhor dizendo, daquilo que nós vemos como uma injustiça, exatamente porque todos nós temos um manancial bastante rico de situações e de ocasiões que nós consideraremos uma injustiça, que nós chamaremos de uma injustiça. Seja uma criança que é abusada sexualmente, seja uma jovem com um futuro pela frente que é assassinada de forma abrupta, seja um idoso que é espancado simplesmente porque estava andando devagar. E estas situações e outras situações absolutamente profundas em cada um de nós, porque a injustiça ou o sentimento que se apresenta, a imagem que se apresenta para nós como injustiça, é uma coisa que realmente revolta a toda pessoa. Pessoas, às vezes, que têm condutas boas de vida, se comprazem em ver o sofrimento de alguém se ela considera esse sofrimento justo. Pessoas que assaltam outras e são assassinadas em via pública, as pessoas em volta vibram e aplaudem, porque elas consideram que aquilo estava sendo uma injustiça, que estava sendo cometida com o cidadão, portanto agora é uma justiça, perdão dizendo, essa morte. A questão que a doutrina espírita encontra na questão da aparência e daquilo que nós entendemos como injustiça, é uma questão muito profunda. É uma questão muito profunda porque o tema é absolutamente amplo e diz respeito a tudo. Como a doutrina espírita pode enxergar a questão da injustiça? A primeira coisa que devo dizer certamente deve ser suficientemente chocante para que alguns desliguem esse vídeo e outros tenham a curiosidade de prosseguir até o final. Não sei exatamente o tempo que demorará este vídeo, mas o tema merece uma reflexão porque ele diz respeito visceralmente a cada um de nós. Primeira coisa que eu direi agora neste ponto é que não existe injustiça. As pessoas irão imediatamente considerar que eu sou tolo ou ridículo, ou talvez até um idiota que esteja falando algo absurdo. Como você diz que não há injustiça? E tudo aquilo que nós vemos sobre a face da Terra. Podemos citar situações emblemáticas, situações paradigmáticas, judeus da Segunda Guerra. Podemos citar situações mais brandas, situações de agressões, a economia oprimindo o cidadão, capitalismo e etc. Como uma pessoa pode vir aqui e dizer que não há injustiça? É muito importante nesse momento que a nossa reflexão serena se debruce sobre o fato
para analisá-lo de verdade. A primeira noção que a doutrina espírita procura construir é que explicar não é justificar. Explicar não é justificar. Explicar não é justificar. O que significa isso? Quando um perito criminal encontra-se numa cena onde um delito ocorreu e descreve os pormenores, os procedimentos que o delinquente teve ao adentrar numa residência e assassinar, etc., os seus moradores, ele está explicando o que aconteceu. Quando ele descreve, ou um outro profissional descreve a vida atribulada que teve o assassino, ele está explicando o que aconteceu. Ele não está justificando, não está concordando e aprovando o crime, nem concordando e aprovando a atitude do transgressor criminoso. Ele está explicando. Explicar não é justificar. Nós podemos explicar uma cena detalhadamente, não necessariamente estaremos concordando ou justificando-a, como se nós estivéssemos dizendo, minha explicação justifica. Na verdade, explicar e justificar são coisas diferentes. Portanto, a doutrina espírita irá explicar aquilo que nós aparentemente vemos como uma injustiça, mas em nenhum momento ela irá dizer, isso está ótimo, isto é certo, isto tem que ser assim, você deve suportar a dor, o sofrimento e tudo aquilo de maneira feliz, porque isto supostamente seria bom para você, ou você traz isso de encarnação anterior. Nesse ponto entra a reflexão deste vídeo, que peço a todos a máxima atenção. Quando nós vemos no Polo Norte um lago onde aparece uma pequena partícula de gelo que nós iremos identificar como um iceberg ou como a ponta do iceberg, nós não podemos saber a quantidade de quilômetros que aquele gelo solidificado encontra-se debaixo d'água. Gelo só pode ser solidificado, mas para reforçar, digamos assim, não podemos identificar completamente tudo aquilo que um espírito vivenciou em sua trajetória. No meu vídeo número 61, que remeto todos a o assistirem, procuro construir um raciocínio sobre como podemos olhar para as encarnações anteriores, como podemos descobrir mais ou menos aquilo que fizemos em encarnação anterior. É um método de reflexão bastante útil, sobretudo porque nos auxilia a melhorarmos como pessoas que somos. Mas não é um método 100% perfeito e nem é 100% preciso. Mas podemos supor muito do que fizemos em encarnação anterior. Mas a questão do iceberg permanece. Nós somos pontas do iceberg. Estamos concretizando, ou pelo menos estamos na metade, ou no degrau que for, de concretizar uma etapa evolutiva imensa, extremamente extensa. Esta é uma de nossas encarnações. As anteriores se perdem nas décadas e nos séculos, não sabemos exatamente quais foram e nem onde foram, mas a verdade é que nós hoje somos herdeiros do passado. E quando vemos a nossa encarnação passar situações complicadas, situações que nós identificamos como injustiça, meu Deus, mas como pode uma criança inocente, não sabe o que diz, não sabe o que faz, e essa criança sofre um crime absurdo, é atirada pela janela e etc. Mas isso como? Como isso pode ser algo que não seja injusto? A questão é que a vida atual, a encarnação atual, é a ponta do iceberg. E quando falo isso, tudo aquilo que está para trás é uma história que tem sido construída por aquele espírito, vivenciando situações complicadas, crimes, lesões ao próximo, uma série de condutas e de atitudes onde a pessoa já foi adulto, aquela criança hoje já foi adulto muitas vezes, já passou muitas situações que nós não supomos hoje em dia, situações de muita injustiça que ele praticou. Mas isso não explica tudo.
Porque muitas vezes aquilo que nós vivenciamos hoje não é exatamente consequência de uma conduta errada no passado. Muitas vezes ela pode ser reflexo de uma conduta errada no passado muito remoto, de muitos séculos. Não necessariamente da encarnação anterior, mas pode ser também uma missão que o espírito voluntariamente assumiu para dar algum tipo de exemplo, para superar algum tipo de dificuldade. Se eu não cometi grandes crimes contra o meu semelhante, mas eu sempre tive um orgulho muito soberbo, pode ser que nesta encarnação eu passe por situações que testem o meu orgulho e procurem subjugar o meu orgulho para que a humildade cresça em minha pessoa. Mas não necessariamente é a consequência de um mal que eu tenha feito, mas pode ser a consequência de um aprendizado que se fez necessário. Aí é que vem a reflexão principal. Nós não temos o que merecemos, nós temos o que precisamos, o que necessitamos para a evolução do nosso espírito. E é por isso que às vezes as situações que nos parecem injustas provêm de necessários aprendizados que não foram concretizados anteriormente, oportunidades que nós dispensamos e que não necessariamente magoamos ninguém naquele momento, mas foi um atraso e um estacionamento, melhor dizendo, para o nosso espírito. Então, nesse momento desta encarnação, nós tentamos aquele concurso público e não conseguimos. Nós tentamos novamente e nos é difícil, nos é complicado, nos é trabalhoso, custoso, complexo. E nós esquecemos das encarnações anteriores quando nós tivemos à nossa disposição uma série de regalias e nós as desprezamos, enquanto o nosso semelhante jazia ao nosso lado, esfaimado, necessitado, suplicando um auxílio, nós não nos preocupamos. Mas isso também não é uma regra. A doutrina espírita nos ensina que muitas são as variações possíveis dentro da conduta humana para gerar consequências em encarnações posteriores. Não podemos ser reducionistas. Não podemos dizer, você fez isso porque você está pagando aquilo. Pagar não existe. Mas como não existe? E a lei de causa e efeito? Lei de causa e efeito. O efeito é pedagógico, porque Deus não é carrasco. Deus não é pai. Por isso o efeito é pedagógico. Ah, mas eu perdi um membro, estou inválido. É pedagógico. Sabe o que você fez com esse membro em encarnação anterior? A questão remete a uma série infinita de variações de conduta cujas consequências não são iguais para todos. Porque cada encarnação é uma, cada espírito é um. Cada vida tem uma trajetória. E quando nós renascemos, quando nós reencarnamos e começamos a ter uma vida de boa conduta, começamos a apaziguar as consequências dos nossos atos. Da mesma forma, quando nós temos uma conduta ruim, nós mantemos íntegra a consequência grave do que nós fizemos e sofremos a consequência. Cito sempre o caso que Chico Xavier certa vez narrou de um espírito que perdeu um dedo. E ele era uma pessoa boníssima, maravilhosa. Consultando Chico Xavier e depois consultando Emmanuel, ele soube que em encarnação anterior um amigo dele havia perdido um braço por culpa dele, para que ele ocupasse a vaga no emprego que o amigo ocupava. Ele fez uma manobra, o amigo perdeu o braço. Mas como nessa encarnação ele foi uma pessoa extremamente bondosa e caridosa, ele somente perdeu um dedo. A matemática da espiritualidade é sempre perfeita porque é regida não somente por leis da mesma natureza das leis da física, da biologia, da química, da termodinâmica, da acústica, todas as leis da natureza, da mesma forma, essas leis regem os mundos, regem as encarnações também, e as consequências. E os espíritos nos auxiliam muitas vezes a que nós desempenhemos melhor e possamos evoluir mais. Aí está a caridade de Deus. Deus nos dá espíritos benfazejos, sempre conosco, os anjos da guarda, para que nos deem pequenas dicas, pequenos pitacos que nós sentimos como intuição. Não faça isso, não será bom para você. Sem isso nós erraríamos muito mais. E a caridade está aí.
e nos auxiliar com essas intuições, de maneira que nós consigamos entrar nos trilhos de uma boa e proveitosa encarnação. Mas mesmo assim, nós falimos muitas vezes. A questão, prosseguindo, é que explicar não é justificar. Portanto, quando nós explicamos que a encarnação atual provém de encarnações anteriores, a questão se torna extremamente mais ampla, porque não remonta a uma encarnação somente que estamos vivenciando. Remonta a décadas e séculos de experiência carnal, experiência na matéria, na Terra, o que multiplica toda essa série de causalidade, de causas e efeitos. Então perdemos a noção, o que foi feito para gerar essa consequência. Não temos essa noção, mas é de propósito, para que nós possamos obrar e agir com total liberdade. Nada nos oprime. Não temos o remorso doloroso das vidas que tiramos. Esquecemos. Estamos livres para agir da melhor maneira possível. Porém, a grande questão, se explicar não é justificar, qual é a postura nossa diante daquilo que nós identificamos como injustiça? Se aquilo provém de encarnações anteriores e ocupa diversos papéis, vejamos, uma mesma situação, uma mesma catástrofe, um acidente no ônibus, onde desencarnam 30 pessoas, cada vida era uma vida, cada encarnação tem uma trajetória. Aquilo era necessário para cada um deles, por razões diferentes. A generalidade é burra, a generalidade é errada. Por isso é que é preciso estudar com cautela. Mas, afinal, se explicar não é justificar, qual é a postura necessária diante daquilo que interpretamos como uma injustiça? Aí vem o grande ponto da doutrina espírita. Talvez o mais belo e mais magnífico da doutrina espírita, que é a postura nossa diante desses fatos. Não temos que nos resignar diante dos fatos. Não temos que nos resignar de maneira alguma diante do criminoso ou diante dos governos que atuam contra o cidadão ou diante das situações as mais diversas que nós identificamos como injustiça. Não devemos nos resignar. A pergunta espírita é: o que nós devemos desenvolver com esse fato? O que esse fato procura nos ensinar? O que ele quer de nós? Será que nós precisamos desenvolver o senso de perdão? Será que nós precisamos provar para nós mesmos, solidificar com firmeza a nossa conduta ética? Será que aquela situação contra nós vai nos fazer repeti-la com outra pessoa? Se uma pessoa me rouba, será que isso vai me fazer acreditar que a vida é isso mesmo e eu vou roubar o meu semelhante? Isso vai mostrar para mim o quanto eu aprendi ou não aprendi sobre o roubo, sobre o fato de não devermos roubar. Ou seja, as situações precisam ser inquiridas. O espírita verdadeiro, ele pergunta: o que isto quer me ensinar? O que eu preciso aprender com isso? Eu preciso ser mais humilde? Eu preciso dar mais valor às oportunidades de estudo? Eu preciso me dedicar mais à minha família, ao meu relacionamento? Eu preciso aprimorar os dons do intelecto, me dedicar à leitura? O que eu preciso fazer? Há pessoas que sofrem um acidente e ficam numa cama durante 6 meses. Não tem o que fazer, começam a ler. Aprendem tanto naqueles 6 meses quanto aprenderiam em 6 anos se não tivessem sofrido o acidente. Foi necessário, naquele momento, para atender a uma finalidade e para outras finalidades também. A pergunta é: o que quer nos ensinar? É necessário que nós saibamos que, às vezes, a situação que se apresenta como uma injustiça quer nos ensinar que nós precisamos ter forças para mudar as coisas que estão erradas. Nós chegamos na encarnação e nos deparamos com situações erradas, governos atuando erradamente. E isso acontece e nós nos deparamos com isso para que nós possamos usar o nosso poder democrático, o nosso protesto saudável e mudar as coisas que estão erradas. O espírita
jamais atua resignadamente. Jamais pensa, isto é consequência de encarnação passada, então eu devo aplaudir porque estou evoluindo e devo levar na minha cabeça todo esse problema e ficar... Não, não é isso. O espírita não é resignado. O espírita, na verdade, ele procura entender por que aquilo aconteceu e o que é necessário ele fazer e aprender a partir daquilo. Se for necessário uma postura enérgica, uma postura de resistência e de transformação, seja de uma família, seja de um povoado, um vilarejo, ou uma comunidade, ou uma associação, ou etc., seja uma postura de resistência, uma postura de heroísmo, valentia, cada situação exige de nós algo em especial, mas somente pensando em termos de reencarnação, somente procurando analisar aquilo de uma maneira mais ampla, percebendo que o espírito que às vezes desencarna numa situação absurda, ele é herdeiro de um passado, ele é a ponta de um iceberg que se encontra oculto. Quando nós compreendemos isso, percebemos que aquilo tem uma causa, aquilo tem uma razão de ser. E para aquele espírito, se por acaso ele desencarna, naquela encarnação não terá o que aprender, mas os outros poderão ter. Caso ele não desencarne, terá o que aprender. Mas aí depende de cada situação. A pergunta é, o que eu preciso aprender com isso? O que isto precisa modificar em mim? Maior fuga das situações de conforto, da ociosidade. A pessoa não faz nada o dia inteiro, acontece uma tragédia na família, ela precisa tirar forças de onde não tem. Aquela tragédia, para aquelas pessoas, atendeu uma finalidade, mas para outra que vivia no ócio, teve a finalidade de retirá-la do ócio e de dizer para ela, desse jeito você não desenvolve os dons que veio desenvolver nessa encarnação. É preciso levantar e se mover, levantar e exercitar os dons espirituais, morais, intelectuais que você traz como herdeiro de suas encarnações anteriores. E agora você está na ociosidade. Não faça isso, não perca a sua encarnação. Não a jogue na latrina. Procure levantar-se e atuar. E essa atuação pode ser no perdão, pode ser na caridade, no desenvolvimento dos exercícios físicos, do intelecto, de todos os aspectos. Pode ser tocar um instrumento, desenvolver uma ciência e etc. Cada um precisa desenvolver o seu senso próprio para analisar os fatos, verificar qual possível causa aquele fato está mostrando como consequência de algo. E se nós não conseguimos descobrir qual é a causa, porque vejam, se na nossa encarnação nós detectamos que ano passado fizemos algo e hoje estamos passando pela mesma situação, estamos aprendendo o quanto dói, porque somente esse aprendizado fica realmente solidificado no espírito, o aprendizado vivido e não o contado ou narrado. Se nós nos deparamos com a consequência de um fato de 10 anos atrás, desta encarnação, ou um ano atrás, etc., então não há o que se dizer, nós já sabemos do que se trata. Mas se isso existe numa encarnação, se eu há 10 anos atrás fiz algo e hoje eu aprendo que não devo fazê-lo pelas consequências, isso também ocorre de uma encarnação para outra e para outras também. Mas como nós não vemos, consideramos uma injustiça, mas na verdade não é. Por mais dolorosas que sejam as experiências que todos nós passamos, que testam nossa resistência, que nos arrancam lágrimas da alma, que nos deixam em sofrimento agudo, em desespero, em angústia e depressão profundas. Mas a verdade é que nós somos herdeiros do nosso passado. No vídeo 61 falo sobre isso. Se nós pensarmos dessa maneira, vamos concentrar a nossa atenção para o aprendizado. O que devo aprender com isso? E isso vai nos mostrar caminhos e mais caminhos. Aquela pessoa que atuou com desonestidade, ela se encontra em dificuldade financeira. Ela verifica
o que é sofrer a desonestidade dos outros contra ela própria. E desde o momento em que ela percebe que aquilo tem uma origem anterior, ela se dá conta de que o papel dela é superar aquilo da maneira mais adequada, seja denunciando a irregularidade às autoridades policiais, ao Ministério Público, ou seja, opondo resistência, mas de qualquer maneira, nunca com sentimento de que aquilo é injusto, que não tem nenhuma razão e não vem de lugar nenhum. Este é um ensinamento novo, porque o espírito passa a compreender que aquilo é um ensinamento de quê? Vamos descobrir. E é isso que transforma a encarnação para a construção de uma evolução espiritual futura e presente. Porque a sensação de revolta por uma situação que nós identificamos como injustiça, quando não conhecemos a doutrina espírita e as encarnações, pode nos levar a cometer atos impensados, atos absolutamente criminosos. E isto certamente não contribuirá com a nossa evolução. Este é o ensinamento espírita que gostaria de deixar hoje para vocês. Agradeço muito a atenção, fiquem com Deus e Deus esteja com vocês sempre. Muito obrigado.